o Diniz contratou um cara agora para trabalhar com ele, há 2 anos atrás aí, há 1 ano e pouco atrás. Não, desculpa, eu não lembro o nome dele, mas ele é um cara que trabalha exatamente a parte defensiva. Tanto que o Fluminense hoje melhorou e o trabalho do Diniz melhorou, porque ele está sabendo se defender mais, não fica tão exposto, né? Não melhorou não, melhorou muito, porque hoje a defesa do Fluminense é a 2ª melhor da temporada no futebol brasileiro. Adivinha qual é a primeira? O Fluminense é a 2ª com 16 gols sofridos. Palmeiras. São Paulo. São Paulo? O São Paulo levou 14 gols na temporada. Caramba. O São Paulo levou 14 gols na temporada e o Fluminense 16. E lembrando, o Fluminense fez 59 gols. Agora, quando a gente estava falando do confronto hoje no bate-pronto, né, Zé Manuel, os times chegaram de uma forma muito diferente. O Fluminense chega em alta, com a 2ª melhor defesa da temporada. Um dos melhores ataques é o 3º melhor ataque e o Flamengo é o 4º. Em ataques, os dois estão ali colados. Não, é o contrário. O Flamengo é o 3º melhor ataque e o Fluminense o 4º melhor ataque. Tem um equilíbrio maior esse Fluminense. E o Flamengo tinha 11 derrotas na temporada, quando chegou para esse jogo. O que me surpreendeu hoje, Zé, foi a defesa do Flamengo. Porque o Flamengo levou 39 gols em 31 jogos na temporada. Isso é uma vergonha pro elenco que tem o Flamengo. É o time da Série A que mais sofreu gols nessa temporada. Tudo bem que foi o que mais jogou, né? Jogou Mundial, jogou mais competições. Mas 39 gols em 31 jogos é muito ruim pro time que tem o Flamengo. E hoje o Flamengo também foi bem defensivamente. Soube anular um Fluminense que é muito forte ofensivamente, né, Zé? Assim, você adivinhou que eu estava me preparando para entrar falando exatamente disso. Resultado acabou sendo melhor para o Fluminense hoje pelas circunstâncias do jogo. Mas antes da bola rolar, a maioria dizia o quê? Fluminense é favorito. É o time que está jogando o melhor futebol do Brasil hoje e o Flamengo está em construção. O Flamengo com problemas. O Flamengo enfrentou um Bahia recentemente com 2 jogadores a mais. Em alguns momentos levou sufoco da equipe do Bahia. É um Flamengo que ainda não se arrumou. Sampaoli não ajeitou ainda o Flamengo. Ou seja, o Flamengo foi para o estádio hoje para enfrentar um adversário que era mandante, ok, é Maracanã e tal, mas mandante e num momento muito melhor do que ele. Jogou mal contra o Cuiabá? Jogou, poupando alguns titulares. Mas o Fluminense hoje é o melhor time do futebol brasileiro. Agora, quando a bola rolou, o Flamengo trouxe de experiência de outros confrontos com o Fluminense que você não pode deixar o Fluminense ficar com a bola. E foi a primeira coisa que ele fez. Botou o time marcando lá na frente, saída de bola do Fluminense, muitas vezes você via 7 jogadores do Flamengo na marcação, dando bote, e em bloco, às vezes 6, mas normalmente 7. Não deixou o Fluminense sair jogando. Tirou o ponto principal do Fluminense, que gosta de ficar com a bola. Então tirou esse conforto e o Flamengo ficou com ela. Mandou no jogo, né? Não criou tantas oportunidades em termos de finalização no gol. Teve uma bola na trave no primeiro tempo, no rebote o Arrascaeta mandou para fora e teve a bola do Gerson. No primeiro tempo, a rigor, em termos de oportunidade de gol, foi isso. Mas o Flamengo também não permitiu ao Fluminense ficar com a bola, ficar rondando a sua área e levar mais perigos, né? O Santos, que era uma dúvida no jogo de hoje, nessa mudança do Sampaoli que preocupou, acho que a maioria da torcida do Flamengo, o Santos não teve trabalho nenhum no primeiro tempo. Que bom, que bom. Que bom. Porque se tivesse trabalho ia dar ruim. Ué, num dos únicos lances de perigo que foi essa cabeçada no final do jogo, você viu como ele foi na bola? Ele quase aceitou o gol. Tava frio no jogo. Não, foi uma bola ridícula. Mais uma vez, a bola quase entrou. A sorte é que a bola não chegou no gol do Flamengo. E eu espero que o Sampaoli, no jogo de volta, repense no goleiro titular. Porque, pra mim, foi uma vergonha o Santos ser titular no Flamengo hoje. Não sei se ele vai dar justificativa de que é pra dar confiança. Vai dar confiança pro cara em outro jogo. Não num jogo decisivo contra o maior rival. É na boa. A fase do Santos é péssima e eu achei um erro crasso do Sampaoli colocar o Santos. O Sampaoli foi muito bem hoje. Fez o Flamengo anular um Fluminense que dificilmente é anulado. Agora, colocar o Santos na fase que está de titular, no último lance do Fluminense no jogo, ele quase aceitou aquela cabeçada. Ele vai todo errado, né, Souza? A gente viu junto. Ele vai todo errado na bola. Então, realmente, eu acho que o Santos não pode ser o goleiro titular. Posse de bola. 45 do Fluminense contra 55 do Flamengo. Finalizações, 7 do Fluminense contra 18 do Flamengo. Agora, aí tá a diferença. Chutes a gol, 3 do Fluminense e 5 do Flamengo. Muita finalização errada.
do Flamengo. No segundo tempo, viu? Então... Porque no primeiro tempo foi na trave e foi a do Arrascaeta por cima e do Gerson pra fora. No gol, as 5 finalizações no gol do Flamengo foram no segundo tempo. Como diz o Flávio, né, Souza? Flamengo tinha que ter aproveitado. Tinha. Uma diferença de 18 finalizações a 7 e com um jogador a mais por quanto tempo? Foram 15 minutos? Mais, porque teve muito acréscimo. Foram uns 25 minutos com um a mais? Não, foi aos 8 minutos do segundo tempo. Teve 11, aos 8? 11 de acréscimo? Então foram 45 minutos. O Flamengo teve um tempo inteiro com um jogador a mais e não conseguiu aproveitar. É muito mais difícil, Pilhado. Vou te falar, de verdade. Às vezes, você, claro, né? Quando é 2 jogadores, aí, pô, se você não souber levar vantagem com isso, mas quando você pega um time bem organizado, né? Assim, a gente viu uma hora que tinha 10 jogadores de Fluminense dentro da área. O Fluminense deixava cruzar a bola, deixava sempre a beirada para esse cruzamento. Por quê? Porque não tem o Gabigol não é um cabeceador. Gerson não é, Cebolinha não é. Mas assim, o que me deixou espantado mesmo desde o primeiro tempo foi a forma como ele fez com que esses jogadores do Flamengo marcassem. Eu vi a hora que, assim, pô, há 3 jogos atrás, 4 jogos atrás, a gente não viu o Everton Ribeiro recompondo tanto como recompôs hoje. Principalmente a Arrascaeta, voltando às vezes, pressionando na saída de bola dentro da área. Você mudar a característica de alguns jogadores para que ele comece a marcar, para que eles comecem a pressionar, principalmente na defesa, aí você vai perder um pouco da qualidade. Aí você perde um pouco da qualidade de armação. Porque esses jogadores... Por que o Ganso é brilhante? Está sendo brilhante no Fluminense. Porque o Ganso participa mais da parte ofensiva do que da parte defensiva. Ele está sempre descansado. Então, quando você tem um jogador que ele tem qualidade, com a bola no pé e ele está descansado, ele vai achar um jogador diferente. Agora, foi diferente hoje. Arrascaeta e Everton Ribeiro marcaram bastante. Fazia tempo que eu não via Arrascaeta e Everton Ribeiro marcar tanto e pressionando tanto na saída de bola. Então, às vezes, ter um jogador a mais não quer dizer que você vai ter superioridade na hora de criar, porque às vezes você fecha espaço. O Diniz, hoje a gente viu poucos espaços. O que era o espaço que o Flamengo tinha hoje? Chute de fora da área. E eu acho que usou pouco isso. Tinha horas ali, a gente está aqui da televisão, a gente até tem uma impressão que está próximo do gol. Mas eu achei que chutou pouco. Né? Hoje o Pedro, num jogo como esse, fez falta, porque é um jogador de área, você tem que usar muito a beirada do campo. Mas assim, o meu destaque essa noite é pro Sampaoli, que assim, ó, Sampaoli... mas aí você também, Souza, pô, eu sei que você jogou bola, sabe muito mais que eu, mas vai falar que é mais difícil jogar contra 10? Mas claro que não é, você tem 11 contra 10. Mas assim, é 11 no campo, se defendendo. Quando você está 11 contra 11, o time arrisca, ele arrisca mais. Ele sai em algumas jogadas, dificilmente você viu hoje. Você viu o quê? Mas aí todo time se desespera quando perde um jogador. Então é óbvio que é mais fácil pro outro fazer um gol. Mas quando você não tem um time bem organizado, o Fluminense hoje é bem organizado. Essa é a questão. Quando você tem um time bem distribuído dentro de campo, um jogador a menos não vai fazer tanta diferença. Agora, quando você pega um time bagunçado, o pessoal vai ficar chateado comigo, você pega o time do Corinthians hoje e você perde o jogador, é um time bagunçado dentro de campo. Aí vai fazer a diferença, mas quando você pega um time organizado, isso mas não o Corinthians é tanta tem tanto vantagem. cara ruim que talvez também não faça diferença. Tem esse ponto também. Mais um que os caras vão ficar chateados contigo também, viu, Pipeno? E ó, Sampaoli e Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz chegou pra esse jogo como o cara e com justiça. Fernando Diniz faz uma temporada impressionante pelo Fluminense, inclusive de bola. Eu sempre falo isso, não é só resultado, tá jogando bem. Só que o Sampaoli hoje foi bem demais no jogo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. O que você tá fazendo, suas caretinhas? Você sempre faz caretinha. O que você tá olhando para mim, Fábio Piperno, já com a sua caretinha, quando eu falei que hoje o Sampaoli foi melhor que o Fernando Diniz? A sua empolgação, inclusive, com o Fluminense do Fernando Diniz. Sim. Você não tem essa empolgação? Não. Funcionário do mês, ele não é o executivo da companhia. O funcionário do mês, ele é o cara que se destacou naquele período. Ótimo, o Fluminense teve um grande mês de abril. Ganhou o Campeonato Carioca, fez 2, 3 bons jogos no Campeonato Brasileiro. É um time promissor, um time bom aqui para a realidade do futebol brasileiro hoje. Mais alto lá, calma. Ainda vai ter que provar muito, vai ter que fazer muita coisa. Até porque
É agora em que começa a funilar a Copa do Brasil, daqui a pouquinho a Libertadores e a fase mais aguda do Campeonato Brasileiro. Ou seja, por enquanto, nenhum grande time do futebol brasileiro foi submetido ao teste definitivo na temporada 23. Então é muito prematuro. O grande time do Brasil hoje é o Palmeiras, ponto. Perdeu 2 jogos esse ano e ele ganhou os 3 últimos títulos que disputou. Então esse é o time a ser batido. Agora, o Fluminense está bem. É o funcionário do mês, por enquanto. Olha aí, ó, o Pipero não mostrou esse ânimo todo com o Fernando Diniz. Tá jogando bem. E vou até jogar pro Flávio Prado, né? Que é o grande defensor do Fernando Diniz. Convive, amigo. Concorda com o Pipero, Flávio? Ele não tá também tão empolgado, não. O estilo do Abel não é um estilo que me empolgue muito. Eu não paro para ver jogo do Palmeiras, só se eu trabalhar. E domingo e sábado, né, que eles jogaram? Sábado tá jogando Palmeiras e Bragantino e Fluminense e Cuiabá. E eu tava assistindo o Fluminense e Cuiabá. Onde, aliás, o Fluminense não jogou bem. Não jogou bem. Eu acho que é uma competição meio desigual, né? O elenco do Palmeiras é muito melhor, muito superior, e aí é desigual. Mas o Fernando Diniz enche os olhos nessa temporada, que não enche o do Piperno. Eu gosto muito. Agora, realmente, os 2 últimos jogos do Fluminense eu não gostei. Nem Cuiabá, nem hoje. Mas eu prefiro muito mais o estilo do Fernando Diniz. Claro. Aí que tá. O elenco do Palmeiras é melhor que o do Fluminense mesmo, e isso também faz o Palmeiras um time melhor. Eu acho que hoje, se os dois tivessem que disputar uma final de campeonato, eu acho que o Palmeiras ainda seria favorito. Agora, o Fluminense está jogando bem. Eu também acho que seria favorito. E de fato, o Fluminense está jogando bem. Adivinha quem está com a gente, direto do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Já vou pedir para dividir a tela com o nosso parceiro que está lá no Maracanã. Agora, ô Viga, gostei da atuação do Flamengo, pergunto para você se gostou. Não gostei de não ter se imposto mais. Com um jogador a mais, a mesma coisa aconteceu contra o Bahia. Flamengo com 2 a mais não conseguiu fazer um gol no Bahia. Com 2 a mais. 1 gol no Bahia. E hoje, com um jogador a mais, ameaçou pouco o Fluminense. Mas gostei da atuação do Flamengo, principalmente Pulgar, Léo Pereira. Lembrando que você vai ter que andar pelado na praia de Copacabana, hein, meu amigo? Isso o Piperno não esqueceu. Calma. Eric Pulgar... Não. Eric Pulgar já tá absoluto. São 3 ou 4 jogos jogando bem. E outra coisa, Viga, que eu queria falar com você. Será que foi um desafio do Sampaoli, hein? O Sampaoli falou assim, galera, o Santos vai estar no gol. Eu quero uma defesa excelente. Eles não podem chutar a gol. Pode ter sido, porque o Flamengo foi muito bem defensivamente e, graças a Deus, o Santos não precisou trabalhar, né, Viga? Exatamente. Ele foi bem, né, Pilhado? Boa noite pra você, pra turma toda da mesa aí, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Esse elogio que você faz ao técnico Sampaoli, eu vou deixar até a página 2, viu, Pilhado? Porque acho que ele acerta na montagem da equipe, num falso, né, 4-3-3, que na verdade acaba quase sendo, quando o Flamengo ataca um 4-3-3, mas poderia ser um 4-5-1. Agora, sinceramente, eu particularmente não entendo a permanência do Wesley na lateral direita, né? Na partida de hoje, embora ele venha caído de produção há muito tempo, há vários jogos, se apresentando inclusive com a principal opção ofensiva do Flamengo. Acho que esse é um erro de encaixe que o técnico Sampaoli precisa reavaliar. Não acredito que o Wesley seja um homem de penetração, que seja o ponteiro que vai resolver o problema do time do Flamengo. Mas não tem opção, né, Viga? Ele tem opção. Ele tem opção. Mas aí num jogo como esse, para jogar com o Wesley desde que ele estava jogando, inseguro, entregando, aí eu sou contra o sistema de 3 zagueiros, joga com 3 zagueiros, joga com alguém aberto lá do outro lado, joga com o Vitor Hugo, joga com o Matheus França, joga com o Matheus Gonçalves. Não dá para entender como o Vidal entra na frente dessa turma toda. O Vidal não tem condição. O Vidal não é nem aquele jogador que dá passe para o lado, dá passe para trás. Ele continuou com aquela memória afetiva, né, do Vidal, campeão da Copa América, quando foi? 2016, se não me engano. 2015. Pela seleção do Chile. O Vidal
2015. Então, o Vidal não é nem sombra daquele Vidal que rodou pela Europa por Barcelona, que jogou em Juventus, jogou em grandes equipes do futebol europeu. Então, nisso aí eu discordo categoricamente. E uma outra coisa que me incomoda bastante, viu, Pilhado? É a falta de penetração do time do Flamengo. Você vê que o Flamengo jogou durante boa parte do segundo tempo com 11 contra 10. Tudo bem que o Fluminense se encaixotou, se encastelou ali atrás, mas o Flamengo tinha dificuldade de penetrar. Mesmo jogando com o Cebolinha aberto pela esquerda e jogando com o Wesley aberto pela direita. Parecia mais, como diz um amigo meu, um time de handball ali no segundo tempo. Bola picava para lá, picava para cá, para lá, mas faltava a finalização. Faltava talvez aquele ponteiro para jogar uma bolinha assim, pimba, com efeito, ou por cima do goleiro ou por baixo do goleiro. Então, eu vou no elogio ao São Paulo e até a página 2, porque acho que o time foi bem na intensidade, na marcação alta, mastigou o jogo. Fez aquilo que o manual prevê para parar esse quase que imparável Fluminense. Agora, as opções e também as substituições acho que são bem questionáveis. Eu não consigo entender como o Vitor Hugo ainda não é titular nesse time do Flamengo, viu, Pilhado? Mas hoje eu achei bem. Eu achei bem o Flamengo, mas concordo com você. Ofensivamente, depois da expulsão do Felipe Melo, precisava fazer muito mais. Que foi até onde o Souza discordou, falou, é difícil, porque aí o Fluminense ficou com os 10 jogadores. Mas geralmente quando um time tem alguém expulso, ficam os 10 atrás. Se ele tiver com o resultado, claro, se o time estiver perdendo e alguém é expulso, ele vai ter que ir atrás do resultado. Agora, geralmente é assim. Ficam os 10 ali na defesa, tentando evitar um gol. Eu também achei que faltou mais criatividade. Porque o Flamengo não consegue penetrar, Pilhado. O Flamengo não consegue penetrar. É um time que afunila, a bola roda ali pelo meio. É com o Gerson, é com a Arrascaeta, é com o Everton Ribeiro. As beiradas, quando as bolas chegam na beirada, não chegam com velocidade. Não chegam para o sprint do Ayrton Lucas. Não chegam para o sprint do Cebolinha. Não chegam para aquela carregada até a linha de fundo do próprio Wesley. Chegam em baixa velocidade. Na baixa velocidade, pode ser na pelada do Souza, pode ser no Souza profissional, pode ser na minha pelada, na sua pelada. Não adianta. Você se fecha ali, se encastela, e o Fluminense faz isso muito bem. E é estranho, né, Zé? Eu vou passar para você. Porque é estranho. Foi mal. Porque uma das grandes características do Gabigol, todo jogador fala isso, é o facão. É uma das grandes características do Gabigol. Então, por quê? Será que é porque o Sampaoli está interferindo um pouco? Porque o Gabigol é muito bom no facão. Ele fez 2 jogadas. Enquanto estava 11 contra 11, ele fez as 2 jogadas. Tanto a da bola na trave quanto a da expulsão foram facões. Jogada com Arrascaeta e outra com Pulgar. Só que quando encaixota atrás, o time fica muito na defesa, o espaço para você usar velocidade é menor. O Souza, no segundo tempo, eu até chamei a atenção, conversando com o Flávio ali na transmissão, o Flamengo fazia a bola chegar às vezes no Everton Cebolinha, ali na ponta esquerda, vinham 2, 3 do Fluminense e ele estava sozinho. Não tinha um companheiro para fazer aquela tabela, porque o Ayrton Lucas, ele jogou o segundo tempo afunilando pelo meio, ele jogou mais de meia, aquilo que o Felipe Luiz faz, mas que é a característica do Ayrton Lucas, o melhor dele não é esse. Eu acho que era uma boa oportunidade para os dois irem para cima ali, tabelando. Do outro lado, do lado direito, poderia se fazer a mesma coisa, porque o Wesley, e às vezes julga, fala, não está jogando bem, porque ele tem que fazer uma coisa que eu acho que ele não era acostumado lá na base do Flamengo, que era um jogador mais de linha de fundo, e não de fechar pelo meio ali. Ele deve estar tendo alguma dificuldade. Mas eu senti falta. O Flamengo não tentou abrir a defesa do Fluminense. Pelo contrário, bola tocada na esquerda. O próprio Everton Cebolinha pegava a bola, vinha fechando pelo meio em direção ali à entrada da área. Era hora de passar alguém por trás. Quem seria melhor? Ayrton Lucas. E jamais fez isso no jogo. Eu acho que ele teve que abrir mão de algo hoje, né? O São Paulo, ele teve que abrir mão de algo hoje. E foi exatamente isso, abrir mão do Ayrton Lucas e das laterais. Quando você joga com um time que tem uma transição muito rápida, que assim, a gente olha o Ganso jogando hoje, mas o Ganso, ele não é rápido, mas ele faz o jogo, a bola andar rápido. É um toque na bola só, ele faz a bola andar. Então ele torna o jogo rápido, né? Ele não precisa correr, né? Ele faz a bola correr. Somente com um jogador como o Arias. Com o Arias, e você tem que tomar cuidado. O Flamengo fez 2-0. Se o Flamengo joga, a gente volta atrás lá, não tem como voltar atrás, mas é o jogo que a gente tem na memória, né? Depois desse. Se o Flamengo joga como jogou hoje, contra o Fluminense, a final, o Flamengo não perdia o jogo, não tomava 4.
O Flamengo achou o quê? Faz 2-0, o Fluminense vai sair pro jogo e deu espaço. E você não pode dar um espaço num time tão criativo e um time... Agora, se você perguntar pra mim assim, a transição do Flamengo é lenta? É lenta. Por quê? Porque não tem jogadores tão rápidos na frente. Né? Foram 2 jogadas, 2 escapadas no jogo todo do Gabigol. Uma com Pulgar, né? E a outra com o Arrascaeta lançando ele. É pouco, mas você não tem jogo. Você perdeu essa transição rápida quando você perde o Bruno Henrique, quando você não tem o Cebolinha. Quando o Cebolinha entra no jogo hoje, tá com um jogador a menos. Tá encaixotado lá atrás. Então não dava espaço. O espaço que você tem para ultrapassagem é muito pouco. Aí você tem que abrir mão de alguma coisa. E assim, no meu ponto de vista, porque todos os jogos que o Fluminense fez, mesmo ganhando de 2-0 o Flamengo, quanto ganhou 2-0 do Fluminense, o Fluminense foi superior. E hoje a gente não viu essa superioridade. A gente viu um time que marcou bem, teve mais chance de gol, não deixou o Fluminense jogar, e eu destacaria isso. Eu acho que essa mudança tão drástica assim do Flamengo, que a gente estava vendo jogos atrás, mesmo o jogo contra o Bahia, tomando gol, dando muito espaço, a gente não viu hoje. A gente viu uma defesa consistente, porque assim, o Ayrton Lucas, ele ataca muito, mas todo jogador que ataca muito, ele tem uma dificuldade, ele deixa as costas. A gente não viu hoje o Arias ter tanta oportunidade como vinha tendo antes. Então você tem que abrir mão de algo para você ter um time equilibrado. Souza. Pode falar, Viga. Ô Souza, eu vou dar minha opinião, Pilhado. Eu acho que Ayrton Lucas perde muito da sua capacidade quando o Cebolinha joga. Explico por quê. São 2 jogadores de atacar espaço. O Ayrton Lucas, jogando como lateral, é muito menos jogador do que jogando como ala. Então, quando o Cebolinha está lá espetado na frente para tentar penetrar e vazar as defesas adversárias, acho que o Ayrton Lucas fica muito acanhado, ou então cai para o meio de campo. E aí, o potencial dele, que é gigantesco, cai absurdamente. Então, acho que os dois ainda não encontraram um encaixe ideal. E se for para escolher, nesse momento, um jogador que ataca espaço e vai dar mais retorno, vai entregar mais, vai ser mais produtivo, eu escolheria o Ayrton Lucas em detrimento do Cebolinha, embora ache que o Cebolinha tenha melhorado, tenha progredido sensivelmente com a camisa do Flamengo. E o Wesley, no esquema do técnico Sampaoli, ele joga aberto quase como um ponteiro. Mas por que eu venho reivindicando a presença do Vitor Hugo no time do Flamengo? Porque é o cara que vai jogar próximo do Wesley na lateral direita, ali quase na ponta. Tá faltando essa pessoa, tá faltando essa figura. Muitas das vezes quem vem arrastando essa bola é o Fabrício Bruno, que é zagueiro. É outro ritmo, é outra batida, é outra toada. Então essas questões precisam ser vistas e analisadas. Eu quero muito ver mais chance para o Vitor Hugo, quero ver muito mais chance de oportunidade também para o Matheus França e eventualmente para o Matheus Gonçalves. Não dá para você ficar esperando muita coisa do Vidal com 30 e lá vai fumaça, jogando mais para trás, tocando mais para trás do que tocando. Não toca nem para o lado, o cara toca para trás. E a torcida já percebeu isso. Não quer o Vidal no time titular do Flamengo, sequer o quer entrando no segundo tempo das partidas. Acho que merece um elogio à postura do Flamengo e merece também um alerta ao time do Fluminense, hein? Porque esse Fluminense que eu muito elogiei e havia dito que era favorito nesse confronto com o Flamengo, esse Fluminense já não foi tão bem assim contra o Cuiabá e hoje foi incomodado, foi acossado, mesmo por um Flamengo que está longe do seu ideal. Agora, com relação à transição, viu, Souza? Enquanto o Arrascaeta não engatilhar, não pegar ritmo de jogo, pegar a forma dele ideal, essa transição vai ser muito mais lenta.